Pessoal, muito boa noite. Que assim seja. Vamos todos para nossa casa, ficar debaixo da coberta. Tá frio, né? Mas que bom ver todo mundo num dia frio desse aqui, para a gente falar de doutrina espírita, para a gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre nós mesmos. E nós vamos aproveitar que, desde cedo, a misericórdia divina já veio preparando todo esse ambiente, já veio trazendo umas energias que a gente precisa muito. Então nós vamos nos aproveitar para a gente se adequar. Nós vamos nos adequar para a gente receber essas energias enquanto a gente estiver aqui. Combinado? Então vamos assim, só para facilitar para a nossa concentração, vamos fechar os nossos olhos e vamos primeiramente agradecer a Jesus. Obrigado, meu querido irmão Jesus. Espírito mais evoluído que já pisou aqui nessa terra, onde nós estamos hoje, para nos dar exemplos e nos trazer conhecimento. Nós te agradecemos, grande irmão, por estar nos envolvendo até hoje em suas bênçãos, em suas energias, torcendo e nos amparando para que nós possamos ser melhores a cada dia. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar vivendo aqui. Obrigado, misericórdia divina, por todas as facilidades que eu tenho recebido nesta minha vida, nesta minha jornada. Desejo, mestre, nesta noite, aprender e contribuir para o esclarecimento que se faz necessário, mestre, para o meu entendimento da vida e das boas resoluções que preciso tomar. Que todos nós nesta noite possamos alcançar estas energias e bênçãos e nos fortalecermos no teu amor e nas tuas bênçãos. Obrigado, mestre Jesus. Isso daí. Bom, e hoje nós trouxemos para falar para vocês um rapaz que ele veio de muito longe, mas é uma pessoa muito conhecida no meio espírita, inclusive muito bonito, um cara muito bonito, inteligente, no caso eu mesmo. A Carla não está aí para me apresentar, eu vou me apresentar. Ela não está aí, eu posso falar o que eu quiser de mim, né? Ela ia falar isso, eu também acho que ela ia falar isso. Tá. Há algum tempo atrás eu estive aqui e disse assim, que nós, espíritas, tínhamos medo, né, muito medo de duas coisas. Uma coisa eu já falei, duas coisas, que era uma das que nós definimos da outra vez, duas coisas que o espírita tem medo, que inclusive não era para ter, que são os espíritos. O espírita tem medo de espírito, né? Só que isso nós já falamos. E qual que era a outra coisa que nós definimos quando eu perguntei? A gente tem medo do quê, além dos espíritos? Claro, pode ser que alguém aqui não tenha medo disso, né? Pode ser que alguém não tenha medo. Mas pensa aí na tua cabeça, quais as duas coisas que mais te provocam medo? Além dos espíritos, nós já falamos. Qual que é a outra? Quem falou isso? Não fala essas coisas, gente, dá azar. Quem que falou medo de morrer? É isso aí. É claro que o resto, ninguém falou porque ninguém tem medo. Só nós dois. Eu e você, estamos na mesma sintonia. Ou seja, a gente tem ou não tem medo de morrer? Que gozado, né? Principalmente nós espíritas, não deveríamos ter medo de morrer. Porque a gente sabe que a gente não morre. Se a gente não morre, vai ter medo para quê? Por que vai ter medo? Não, né? Ah, falei que tinha gente que não tinha? Não, eu não tenho nada. Tem medo da morte do mesmo jeito. Ela tem medo da morte, não dela. Tem medo da morte dos outros. Mas a gente é assim. A gente é. E quando a gente vê alguns... E assim, é interessante que a gente, às vezes, nós nem gostamos muito de falar disso. Né? Quando alguém fala alguma coisa de morte perto da gente vem e bate na madeira. Ah, isso também dá azar. Né? Pé de pato, bangalô 3 vezes. Ou seja,
Mas, normalmente, a gente tem muito medo e tem muito receio daquilo que a gente desconhece, daquilo que a gente quase não fala, daquilo que a gente foge. Por exemplo, quem daqui tem medo da mula sem cabeça? Saci Pererê. Bicho papão. Quem daqui tem filho? Pequenininho. Pergunta para os filhos, nem pergunta, nem fala disso para eles. As crianças morrem de medo. Né? Quem daqui acredita em Papai Noel? As crianças acreditam. Ou seja, quando a gente desconhece algo, a gente costuma temer. E hoje nós vamos falar um pouco disso, para talvez a gente, tirar um pouco desse receio, para a gente falar um pouco disso sem medo. E entender que, não, falar de morte dá azar. Vai que a gente fala de morte, morre. Vou informar um negócio para vocês. Todos nós vamos morrer. Todos nós. E aí aqui na doutrina espírita a gente fala do negócio chamado morte e desencarnação. Qual dos dois que é certo a gente falar? Morte ou desencarne? E morte? Normalmente a gente costuma dizer que é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala morte, é a morte do corpo físico. Extinguiu as energias físicas, o corpo não tem mais condições de permanecer vivo, então ele morre. Isso é uma coisa. Agora, o que é o desencarne? O desencarne é aquele espírito que está vivendo em mim se livrar desse corpo aqui, se libertar desse corpo e partir para o plano espiritual. Essa é a diferença. Então, uma coisa é morrer, a outra coisa é desencarnar. É claro que normalmente as duas já acontecem juntos, né? Primeiro extingue-se as energias físicas, o corpo morre, se desliga o espírito e ele desencarna. Então esse é o processo. Então, às vezes o pessoal fala assim, para os espíritas não morre, né? Para os espíritas só desencarna. Não, o espírita morre também, morre o corpo físico. E depois a gente vai embora para o plano espiritual. Aí alguém pode perguntar assim, mas será que tem gente que morre e não desencarna? Tem. Tem gente que fica ligada ao corpo ainda por um tempo. Já vou falar de cara disso. Suicida. O suicida, às vezes ele não consegue se desligar do corpo imediatamente. Então ele só morre o corpo físico. Só que ele continua ligado ali. Nossa, Dinho, verdade? Verdade. Ele fica ligado ali. Mas normalmente é morte com desencarne. Por que eu já estou falando isso de cara? Porque às vezes tiver alguém aí pensando assim, essa vida está tão dura, essa vida está tão difícil, eu não estou aguentando. Fica aqui, que aqui está bom. Aqui está bom demais. Aliás, ontem a gente estava falando, eu faço o culto do Evangelho todo domingo à noite em casa. Todo domingo à noite. E aí ontem, inclusive, por incrível que pareça, né, estava lá para a gente estudar alguma coisa a respeito disso. De desencarne, do plano espiritual, aquela coisa toda, né? E aí minha esposa falou assim, tudo bem, pode ser bom lá do jeito que eles estão falando, mas eu não quero ir não. Eu quero viver uns 200 anos aqui. Né? Quem daqui não gostaria de viver 200 anos aqui? Eu gostaria. Aí tem gente que fala assim, eu não queria não. Minha vida aqui está tão difícil. Queria viver só o suficiente. 200 anos é muito. Se eu viver 190 já está bom. Tá. Então esse é o negócio, da gente começar a falar um pouco melhor disso. Procurar entender melhor esses aspectos. Porque qual que é o nosso maior medo? O nosso maior medo, quando a gente fala de morte, é deixar de existir. É deixar de existir. Por quê que a gente tem medo de deixar de existir? De perder a nossa consciência. Então o medo de morrer é isso, que a gente vai desistir. Vai desistir. Vai deixar de existir. E vai perder a nossa consciência, vai perder a nossa individualidade. Esse é o nosso receio. Mas se a gente simplesmente pegar e começar a analisar todos esses processos que envolvem, principalmente nós espíritas, que temos aí o relato, né, e a comunicação de vários espíritos que vieram, através dos livros, através do Chico, através do Divaldo, através de várias pessoas, os próprios espíritos conversando com a gente, trazendo instruções, falando, quer dizer, nós teríamos que já ter uma certeza muito grande disso, de que a gente não perde a consciência, de que nós somos únicos. As outras religiões falam também, que nós temos a nossa individualidade,
Todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala que Deus é bom. Todo mundo fala que Deus é justo. Mas às vezes a gente não procura entender esse negócio de justiça de Deus, entender que cada um tem a sua individualidade. É só a gente prestar atenção, né? Isso. Não seria o medo da dor? Na pergunta 155A do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou isso para a espiritualidade. Se na hora da morte a gente sente dor. E os espíritos responderam que não. Que na hora que a gente desencarna a gente não sente dor. Que a gente não sente dor nenhuma na hora do desencarne. Tanto que, quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, a gente não vai perceber, não existe um momento onde a gente consiga definir, aqui eu estava encarnado e aqui eu já estou desencarnado. A gente não consegue definir isso. Tá? E o processo de dor, ele é mais consciente está intrínseco em nós, do que na verdade no corpo. Ele está em nós. Então a pessoa, por exemplo, está lá sofrendo, está com algum problema. Hoje eu costumo dizer o seguinte, que dor física, raros encarnados passam por esse processo hoje sem recurso. Que hoje nós temos recurso para a gente cuidar muito bem da dor física. Raros alguns casos extremos que a medicação não consegue tirar as dores físicas. E talvez, em alguns casos, seja porque a dor não seja física, e sim psicológica. Tá? E aí, se ele desencarnar, ele vai continuar nesse processo. Ele vai continuar sentindo a dor, apesar de estar desencarnado. Porque esse processo não é do corpo, apesar de que a gente tem medo de ter dor física do corpo. E lá na pergunta 155A, ele fala que não, que isso nós não temos, que nós não vamos conseguir definir. Né? Nós não vamos conseguir definir esse processo. Mas a gente tem medo de doer. Ah, quando morre, dói. Ou seja, já respondi. Os espíritos falam que morrer não dói. Todo o processo que a gente vive aqui vai ser muito assim, parecido depois do nosso desencarne. Inclusive tem um autor que ele fala o seguinte: a morte é como se a gente estivesse andando por uma rua, e simplesmente virasse a esquina. Ou seja, nós vamos mudar só o parâmetro, nós vamos mudar só o local que nós estamos. Mas nós vamos continuar do mesmo jeito. Virou a esquina. Você estava andando por essa rua, tinha aquele panorama, de repente você virou a esquina, está em outro panorama e continua simplesmente você mesmo. Igualzinho você é. Do mesmo jeitinho. Não muda nada. Nada. Hã? Como assim? Por uns tempos, como assim? Ele se achava no corpo ainda, ele sentia as mesmas... É isso, os espíritos falam que lá, quando desencarna, a gente assim, vive um processo tão parecido, que lá a gente é atendido, e tem espírito que tem necessidade de tomar banho, e tem espírito que tem necessidade de comer. Comer. Eles providenciam, claro que não é igual a comida nossa aqui, né? É uma comida diferente. E aliás eu fiquei pensando, não devia ser, porque pensa você desencarnar, você está lá numa colônia, vira para o espírito lá e falou: André, você já ouviu falar do André? Luiz. André, uma picanha mal passada. Diz que não tem, não é assim lá que funciona. Mas tem comida. Ou seja, porque nós não podemos virar essa esquina e sofrermos um sobressalto tão grande, porque a gente não conseguiria se definir. A gente não conseguiria se identificar. Ou seja, essa transformação brusca não tem. Não tem essa transformação brusca. Claro, depois vai gradativamente a pessoa vai, né, se ajustando e vai melhorando, e vai evoluindo, e vai saindo desse processo. Tá? Então a gente vai crescendo. Aliás, diga-se de passagem, todos nós, todos os dias, morremos um pouquinho. Todo mundo dorme aqui? Quando a gente dorme, teoricamente, é como se a gente tivesse morrido um pouquinho. Porque simplesmente o corpo físico fica desligadinho, e o nosso espírito, claro, dependendo das nossas cogitações,
Dependendo das nossas energias e dependendo de como a gente vive, o espírito faz o quê? Está livre para frequentar as colônias espirituais. Os trabalhos revigorantes dos bons espíritos. Ou as mais profundas zonas inferiores do plano espiritual. Isso, é essa que dá medo, né? Mas eu vou falar um negócio depois, que nós não vamos ficar com tanto medo assim. Eu vou. Porque a gente tem medo disso, né? Agora, o que é que define, quem é que define, ou o que define, para onde é que nós vamos depois que a gente dorme? A vibração, sintonia, e quem é que faz isso? Nós mesmos, né? Nós mesmos. Adianta. Todo dia. Comportamento que a gente tem, pensamento que a gente tem, energia que a gente cria, bondade que a gente faz, opa, recebe o carinho. Colônia espiritual. Vai lá, André Luiz vai te servir picanha. Não. Vai lá junto com o André Luiz, né? Agora, tem um detalhe. Se cada um de nós vivermos num dia extremamente estressado, nervoso, ou você vai ser picanha lá, ai Jesus, né? Ou você vai ser picanha lá. Agora você vive estressado, você vive nervoso, você não tem paciência, você não entrega carinho, você não entrega sorriso, você não entrega amor para ninguém. Você deita nervoso, preocupado com o que você vai fazer no dia seguinte, ou quem que você vai pegar no dia seguinte, quem você vai atacar no dia seguinte. Que tipo de noite você vai ter? E eu falo uma coisa, eu falo sempre disso, falo assim, eu sempre costumo falar que as ferramentas que a gente tem à nossa disposição hoje são, assim, vantajosas demais, desde que a gente saiba usar. Desde que a gente saiba usar. A internet está à nossa disposição para a gente usar e crescer, para a gente obter muita informação, para a gente obter muita coisa boa, para a gente se comunicar com facilidade. Hoje, quando a gente fala em internet, a gente pensava lá no computador. Não, hoje a internet está na palma da mão, no celular de cada um. No celular de cada um. Que tipo de mensagens a gente troca todos os dias no celular? Que tipo de foto você recebe no teu celular? Que tipo de vídeo você recebe no teu celular todos os dias? E eu falo disso porque hoje é difícil. Aliás, assim, eu conheço uma pessoa do meio espírita, que não tem nem celular, quanto mais WhatsApp. Eu posso falar para vocês, chama-se Abilinho, lá do Centro Kardec. Quem conhece o Abilinho? Pede o celular dele para alguém. Fala, me dá o número do celular do Abilinho. Ele não tem celular. Qual é o WhatsApp do Abilinho? Não existe o WhatsApp. O Abilinho não tem, mas nós temos. Porque o Abilinho não deve ser desse mundo. Né? Mas é a opção dele. Ele falou assim, eu não quero isso daí. Não quero. Agora, o WhatsApp, a internet é uma ferramenta riquíssima para cada um de nós, de comunicação, de agilidade, de um monte de coisa. Ou seja, a gente usa. Só que aí, que é que você recebe todo dia e o que é que você compartilha todo dia no teu WhatsApp? E sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu tenho que, assim, dependendo das situações, eu tenho que selecionar quem eu vou ter no meu WhatsApp. Sabe por quê? Vídeos e fotos sexuais. Todos os dias. Todos os dias. E aí vocês vão pensar assim, Edinho, você é santo então? De maneira alguma. Eu já procuro cortar ali os laços, porque eu me conheço. Eu sei do que eu sou capaz. Se alguém chegar a falar mal de alguém para mim, alguém chegar e falar mal, pensa num cara que, olha, para falar mal é 2 palitos. Então eu tenho que me policiar. Né? Então, quando alguém já começa, eu falo assim, não posso ter esse tipo de assunto aqui no celular. Não posso. E sexo muito menos. Vídeos de tragédia. Vídeos, porcaria, vamos falar assim, que rodam todo dia. Todos os dias no WhatsApp. Quanto que a gente recebe? Então, quando alguém manda isso para mim, se for grupo, eu saio. E se for pessoal, eu já aviso. Não mande isso para mim. Da próxima vez eu vou excluir você dos meus contatos. Se eu falasse isso para cada um de vocês, o que é que vocês responderiam para mim? O que passa na cabeça de vocês quando eu falo isso?
Fala assim, quem é esse cara, né? As pessoas pensam assim de nós, quem esse cara pensa que ele é? Para falar isso? Ele está se achando superior? Ele está achando que ele é Jesus Cristo? Não, eu não estou achando isso. Aí quando a pessoa chega e fala assim, por que eu não posso mandar vídeo para você? Eu falo assim, porque é o seguinte, isso é uma técnica que eu encontrei para o meu bem, para eu me policiar, para eu não entrar nessa. Então eu viro para a pessoa e falo assim, olha, esse aparelho aqui, ele é meu durante o dia. À noite de final de semana ele é da minha família, ele fica em cima da mesa. Portanto, eu não posso receber nenhum vídeo, nenhuma foto sexual, nenhum vídeo de tragédia, de porcaria. Não posso, porque eu tenho filhos e os meus filhos usam o meu celular. E a minha esposa pega o meu celular. Então eu não posso, você não pode mandar nada para mim. Se você mandar, se for num grupo eu saio, e se for alguém pessoal, eu excluo. Falo, ó, eu não posso manter você no meu contato. Tá? Você está pensando que eu estou pensando neles, né? Quando eu falo isso, vocês estão achando que é verdade? De maneira alguma. Eu estou pensando em mim mesmo. Porque eu poderia muito bem deixar o meu celular escondido. Meus filhos não veriam meu celular. Minha esposa não veria o celular. Eu simplesmente escondo meu celular, só eu tenho acesso. Que tem muita gente que faz isso. E aí ele pode receber o que ele quiser. Ele pode compartilhar o que ele quiser. Então eu faço isso, não é por causa dos meus filhos. Não é por causa da minha esposa. Eu faço por mim. Eu não posso me ver enroscado com essas coisas. Porque a hora que eu chegar à noite para botar a cabeça no meu travesseiro, eu quero tentar dormir em paz. E quero frequentar lá no plano espiritual locais bacanas. Ah, então só isso basta. Significa então que o habilinho toda noite vai para o nosso lar. Não necessariamente, tem mais coisa envolvida. Essa é uma das ferramentas que eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica muito hoje no celular, no WhatsApp, na internet. A gente fica muito. Agora tem alguns outros pré-requisitos, né? Quais são? Nós temos paciência com as pessoas? Nós procuramos ajudar as pessoas? Nós procuramos ser humildes? O que é ser humilde? A gente fala que a gente tem que ser humilde, né? Mas o que é ser humilde? É se igualar com o outro, é se nivelar com o outro, não se achar melhor do que ninguém. O que é que nós fizemos de bom para alguém hoje sem esperar nada em troca? Raciocina aí, pensa aí em você. Isso é o que vai determinar o que a gente vai ter a hora que a gente morrer um pouquinho hoje à noite. Tá, e quando a gente realmente desencarnar, a gente morrer e desencarnar? Bom, quando a gente morrer e desencarnar, o nosso destino, ele vai seguir ele pode seguir por 3 níveis. Qual que é o primeiro nível depois que a gente desencarnar? Depois que a gente morrer e desencarnar? A gente simplesmente vai para uma das colônias. A gente vai lá para uma das colônias que, segundo a informação dos espíritos, não tem nada muito diferente daqui dessa vida que nós estamos vivendo. E quem é que nós vamos encontrar lá, nessas colônias? Quem é que nós vamos encontrar do outro lado? Simplesmente aquelas pessoas que conviveram conosco aqui e que a gente gosta, e que a gente ama, e nós vamos viver com elas lá. Isso aí está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos falam, lá que vocês dizem. E inclusive, lá no livro dos Espíritos, dizem que nós vamos encontrar pessoas que a gente nem se lembra. Porque a gente não lembra de todo mundo aqui. A gente não lembra de espíritos que nós já convivemos e que estão do outro lado, ou que desencarnaram quando a gente era muito pequenininho, né? Todo mundo aqui deve ter alguém na família que desencarnou logo que você nasceu. Ou um pouquinho antes de você nascer, a pessoa já desencarnou, está lá no plano espiritual lá, aí você desencarna, você vai se lembrar dessa pessoa lá. E lá nós vamos poder estudar, nós vamos poder aprender, e nós vamos poder continuar o nosso processo de evolução e de crescimento. Esse é um dos lugarzinhos que a gente pode ir. Qual que é o outro? Aquele que a gente tem medo. Aquele que a gente tem medo, antigamente a gente chamava de inferno, né? E hoje a gente chama de umbral. Porque o inferno parecia que era um lugar só, né? O umbral não, o umbral lá tem várias faixas de umbral, né? São várias faixas. Agora, dependendo de como nós estivermos, quando a gente desencarnar, a gente vai para uma faixa inferior dessa, que a gente chama de umbral. Um lugar onde a gente vai crescer? Não vai. A gente vai sofrer? Vai. Talvez vai sentir dor? Vai. Talvez vá em busca de prazer? Sim. Vai ficar envolvido ali com aqueles espíritos? Sim. Nós vamos lá.
Esse é um dos outros destinos nossos. E o terceiro, qual que é? Isso! Ela falou assim, ficar aqui. Reza, hein? Já estou falando para o marido rezar, reza. Porque ela falou assim, um dos outros destinos a gente pode ficar aqui. Exatamente. A gente simplesmente pode desencarnar e continuar aqui na Terra. Não ir para nenhum desses dois lugares ali. E se a gente ficar aqui na Terra, o tempo que nós vamos estar perdendo. Olha o tempo que nós vamos estar perdendo. Porque nós vamos ficar vivendo num lugar onde a gente já não faz mais parte. Onde a gente já não consegue fazer mais nada. Né? E eu costumo falar assim, que tem um filme que passou uma vez na televisão e que mostrou bem isso, mas eu não lembro assim, acho que na TV aberta eu não lembro de ter passado. Acho que chama Ghost. Né? Que aliás, eu falo desse filme, e aí tem muita gente que me pergunta, você fala porque é um filme espírita? Gente, pelo contrário, o filme na verdade, ele prestou um desserviço para a doutrina espírita, né? Ele prestou um desserviço. Ele não era um filme espírita. Claro, foi baseado em fatos que nós espíritas tratamos, da comunicação com os mortos, aquela coisa toda, né? Mas o que aconteceu quando o Sam desencarnou? Ele desencarnou, e eu acho que não é bem daquele jeito lá não, que os espíritos de luz vieram buscá-lo, né? Vieram buscá-lo e tal. Porque teoricamente, que tipo de espírito que ele era? Ele era um espírito bom, não era? O filme passa essa ideia pra gente. Mas aí ele vira as costas para os espíritos, e, como se ele dissesse assim, eu vou ficar. Meu lugar é aqui, né? Ele ficou para quê? Isso, ele ficou para se vingar. Agora vem cá, como é que um cara bom vai querer se vingar? Se é um espírito já evoluído, um espírito, né, do bem, ele ia entender a situação, não faço mais parte desse aqui, vamos ver, vamos estudar isso melhor, vamos ver como é que é isso. Não, ele ficou aqui. E aí aquele espírito que fica aqui, o que ele fez no tempo que ele ficou aqui? Procurou vingança, ficou atrasado, ficou perdendo tempo aqui, né? Ficou perdendo tempo, e depois, além dele perder tempo, ele judiou. Mas judiou daquela namoradinha dele que chamava Molly, a Demi Moore, vocês lembram dela? Né? Quase botou a menina louca. A menina quase pirou. Oi? E da médio, da Whoopi Goldberg lá, que era Oda May, né? Oda May. Nossa, mas o que ele judiou da Oda May, é isso que acontece com o espírito que fica aqui, preso aqui. Agora, o que prende o espírito aqui? O apego. Quanto apego nós temos? E às vezes o apego que eu digo é apego em pessoas e apego em coisas materiais. Porque se a gente não tomar cuidado, nós somos bombardeados todos os dias a termos um apego terrível em tudo. A gente não quer liberar nada. A gente vive como se a gente nunca fosse desencarnar e morrer. Morrer e desencarnar. A gente vive como se a gente tivesse vida eterna. A gente busca as coisas de uma maneira, as coisas materiais, e às vezes as pessoas, e a gente às vezes toma posse do outro. Inclusive a gente fala, né? Minha esposa, meu marido, meu filho, é tudo meu. Nós temos que entender que não é nada nosso. Não é nada nosso. Né? Primeiro que cada um é cada um. Tem sua individualidade. E isso vai permanecer. Mas a gente acha que é nosso. E aí a gente cria um apego lascado. E às vezes a gente é tonto, né? A gente fica perguntando para as pessoas ainda para ver se a gente pode ter o apego, né? Se o nosso apego está valendo a pena. Outro dia eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor. Ela falou, o que foi? Eu falei, se eu morresse hoje, você ia chorar muito? Ela falou assim, claro, você sabe que eu choro por qualquer porcaria. Nunca mais perguntei. Ou seja, às vezes a gente chega para as pessoas como se a gente estivesse cobrando. Você gosta de mim? Você me ama? Sabe, essas coisas. Por quê? Porque na verdade nós temos apego com ela. Porque o importante, a gente quer que ela ame a gente, né? Agora, a responsabilidade do amor que ela vai ter com a gente, é dela? Ou é nossa? Sim! Se eu quero que a minha esposa me ame, a responsabilidade do amor dela é dela? Não, a responsabilidade é minha, porque eu tenho que fazer ela me amar. Agora, quanto mais apego eu tiver, quanto mais eu cercar, o que acontece? Menos ela vai querer ficar perto de mim. Ela tem que se sentir livre. Ela quer que eu a ame também. Agora, a responsabilidade do meu amor com ela é meu?
Não, é dela. Se ela quer que eu a ame, ela que tem que fazer eu amar. Agora, como que as pessoas amam a gente? Como é que a gente faz uma pessoa amar a gente? Como? Eu costumo falar tem uma palavrinha. Faça a pessoa te admirar todos os dias. Que se você fizer ela te admirar todos os dias você vai ter o amor dela. Todos os dias. O que a gente admira nas pessoas? As atitudes, mas quais? Pensa aí. O que a gente admira nas pessoas? Por exemplo, a gente admira pessoas educadas, prestativas, carinhosas, sorridentes. A gente admira? Pessoas limpinhas. Né? Aliás, nessa época de frio agora, né? Tá muito frio, vou tomar banho. Não, toma banho sim. Toma banho sim, viu? E outra, quando eu digo pessoa limpa, não é só a pessoa ser limpinha, né? Mas o ambiente que ela habita ali, né? Quem tem filho aqui sabe muito bem o que eu estou falando. A gente entra, se a gente não tomar cuidado, você entra no quarto do seu filho, tem prato de comida, copo de resto de refrigerante, resto de suco, é tudo jogado. Então a gente tem que ficar em cima e ensinar isso para as crianças. Mas para isso você tem que ser assim. As tuas coisas têm que ser tudo organizadinho, né? Tudo bonitinho. O ambiente de trabalho, a tua mesa, se você tem uma mesa, como é que é essa tua mesa? Nossa, cheio de papel para todo lado. E aí tem gente que fala assim, mas se não for assim eu não consigo trabalhar. Né? Não, mas dá para organizar um pouquinho. Organiza um pouquinho isso aí. Para a pessoa olhar e falar assim, bom, tá melhor. Ou seja, as pessoas vão admirar a gente pelas nossas atitudes que vão beneficiá-las de alguma forma. Agora é fácil fazer isso? É fácil você sorrir para as pessoas? Com tanto de dificuldade que a gente tem? Você tem vontade às vezes de conversar com as pessoas? Você tem vontade de ouvir as pessoas? Não tem. Mas se você não fizer, o que vai acontecer? Elas vão virar e falar assim, nossa, esse Edinho é chato pra caramba, hein? Está sempre mal-humorado, está sempre estressado, né? Nunca está disponível. Que é isso? Ou seja, as pessoas não vão me amar, não. E a culpa de quem que é? Minha. As pessoas amavam Chico Xavier? A gente ama o Chico até hoje, né? Agora, pensa bem. Olha a vida que o Chico teve. Chico era bonito? Feio pra caramba, né? Careca. Chico era rico? Pobre pra caramba, né? Pobre pra caramba. Ainda no final da vida estava velhinho, né? Ou seja, era feio, era pobre, só que tinha um detalhe. Era extremamente solícito. Quando a gente precisa, todo mundo que precisava dele, ele estava ali dando uma atenção. Era extremamente afetuoso, carinhoso, com todo mundo, com todos, indistintamente. Viveu a vida a beneficiar os outros. E não tinha nada daquilo que a gente corre atrás igual doido. Que são bens materiais, porque o Chico não tinha nada. Aliás, uma das passagens mais interessantes do Chico foi quando uma pessoa que estava lá começou a frequentar o centro dele e percebeu o seguinte, que toda palestra que ele ia fazer, toda atividade dele, ele sempre vinha com o mesmo terninho, sabe? Ele vinha com o mesmo terninho, se apresentava com o mesmo terninho, né? Aí a pessoa que estava lá sentada na plateia, tinha dinheiro, pensou assim, eu vou agradar o Chico. Eu vou comprar um terno novo. Deu uma olhada assim, mais ou menos no modelito, foi lá na loja e comprou um terno novo para o Chico. Comprou um terno novo. E aí entregou para o Chico o terno novo. Vocês acham que o Chico ficou feliz ou triste quando ele ganhou o terno novo? Claro, ficou feliz, porque o Chico passou por aqui, ele era humano. Ele era humano, ele tinha muita coisa igualzinha a gente. Então ele ficou feliz da vida, que ele ganhou aquele terno novo. E na cabeça dele ele pensou, agora eu tenho dois. Na hora que ele foi dormir, ele pegou o terninho, caprichou, colocou num cabide, foi lá no guarda-roupa e colocou no guarda-roupa. Quando o Chico se vira, quem está diante dele? Emmanuel. Emmanuel virou e fez assim, Chico, quanto egoísmo. Para que você quer dois ternos? Para que você quer dois ternos, Chico? Você tem um corpo só. Tem um monte de gente aí que está precisando de roupa.
Você não tem vergonha? É o Chico, mano, você vê, né? Não, Chico, não tem conversa não. Pega um daqueles ternos lá, já separa, para amanhã você vai dar para alguém que está precisando de roupa. Aí o Chico entendeu a mensagem. Virou-se, foi lá no armário e pegou o terno para doar no dia seguinte. Qual terno que o Chico pegou, o novo ou o velho? O velho. Chico era humano igual a gente. Chico foi lá no armário dele, alisou o terninho novo dele. Não, isso aí é eu que estou falando, ele não fez isso não. Mas alisou o terninho novo dele, beijou o terninho novo, pegou o terninho velho, se virou. O Emmanuel olhou e falou para ele: Chico. Eu não acredito que você está fazendo isso, Chico. Você não ficou feliz em ganhar esse terno novo? Aí o Chico falou: fiquei. Se fosse um terno velho, você ia ficar feliz? Ele falou: não. Pô, então você tem que deixar a pessoa feliz amanhã. Virou para o Chico e falou assim: o novo. Chico voltou-se para o armário, guardou o terno velho, pegou o terno novo para doar. Eu fico imaginando eu na situação. Pega o terno, guarda o terno, o Emmanuel vira e fala assim: Edinho. O que é isso? Para que 2 ternos? Você tem um corpo. Eu falo: tem razão. Estou no esforço do bem, da caridade. Quero me tornar uma pessoa melhor, mais amorosa, mais esforçada, para quando eu morrer e desencarnar, eu ter um lugar bacana lá em cima. Vou fazer o que você está falando. Vou lá e cato o terno velho. A hora que eu viro, ele fala assim: Edinho, eu falo: mano, vai pro raio que eu parta. Se é comigo, eu já falo assim com ele. Fala assim: eu vou doar esse velho mesmo. Se tiver bom para você, se não, eu vou guardar e vou ficar com os 2. Mas o Chico era o Chico não era eu. E o Chico simplesmente fez o quê? Doou o terno novo e continuou com o terninho velho. Por isso que ele não tinha nada. O que ele tinha era para os outros. Por isso que a gente ama o Chico até hoje. Agora, nós somos capazes de doar alguma coisa com espontaneidade dessa forma? Não. A gente é informado. A doutrina espírita, porque tem muita gente que fala assim para mim, fala: mas nós não temos o Emmanuel do nosso lado, mas nós temos a doutrina espírita. Nós temos ensinamentos, sabe, é nos cutucar o tempo todo. Faz isso, faz aquilo. E não pede para fazer igual o Chico, não. Não pede para a gente, sabe, ficar quase sem nada, não. Mesmo porque a doutrina espírita, os espíritos não condenam os recursos materiais que a gente tem. Não tem nenhum espírito que fala assim: é proibido ficar rico, hein? Porque rico não entra no reino dos céus, não. Não tem nada disso. Nós podemos ter todos os benefícios, sim. Podemos ser ricos? Sim. Milionários? Sim. Bilionários? Sim. E pobre? Também. Paupérrimo? Também. E não é isso que vai determinar onde você vai depois que você desencarnar. Porque se você for muito pobre, materialmente falando, financeiramente falando, mas tiver um apego terrível, você corre o risco de desencarnar e ficar aqui. Igual lá no filme Ghost. E virar encosto dos outros. Igual o Sam fez com a menina lá. E é interessante, né? Primeira vez que eu assisti aquele filme. Dizem que sim. Ele não me falou nada. Mas dizem que sim. Por aí. Eu queria muito que ele tivesse com um pouco mais, que aí eu podia pensar que era eu. Mas como diz que ele está mais lá embaixo, né? Mas como ele... Aí quando ela falou assim: parece, que eu estava falando do filme Ghost, né? Que estava falando do Ghost, não sei o que, ela falou: parece. Porque teve muita gente quando passou o filme, falava que eu era muito parecido com o Sam, lá do filme. No começo eu até briguei muito, mas depois, gente, aparência é aparência, não tem como negar, né? Mas, ou seja, e por que então, olha o desserviço que o filme mostrou lá, né? Nessa relação que ele faz, de mostrar um espírito que teoricamente era evoluído, ficou aqui para atazanar a vida de todo mundo, tal, e virou o tal do encosto na vida dele. Eu queria contar para vocês assim, que teve uma passagem naquele filme, que ele vai na porta da casa da Molly, que a menina já estava ficando doida, e quer porque quer falar com ela, e a médium que não aguentava mais ele também, né, tá ali, e querendo se comunicar, e aí ele pede para ela assim, fala: você tem uma moeda? Lembra disso? Aí ele cata a moeda, ela passa a moeda por baixo da porta, ele cata assim, né, como se fosse tranquilo. Qualquer espírito vai chegar e movimentar objeto na nossa casa. O encosto, cuidado.
O encosto. O encosto vai chegar e vai começar a mexer nos objetos em casa, né? O encosto que a gente fala, assim, o espírito, né? Que está com aquele apego aqui. Aí ele foi assim, começou a subir a moeda, aí a moeda voou no ar, assim, no dedo dele, né? Porque nós estamos vendo ele, mas a Molly não estava vendo só a moeda. Aí ele vai assim, leva a moeda no dedo dela. Gente, eu assisti aquele filme 4 vezes. Na primeira vez que ele fez isso aí com aquela moeda, mas eu chorei. Nossa, chorei. Aí eu fui na segunda vez ver o filme. Eu já sabia o que ia acontecer. Vocês acreditam que na segunda vez eu chorei também? Olha a mensagem que o filme passa para nós. Os espíritos conseguem fazer isso aí. Aí na terceira vez que eu fui, eu falei, agora beleza, né? Chorei de novo. Aí eu falei, não, agora é questão de honra. Vou assistir esse filme mais uma vez. Isso tudo que eu estou contando para vocês é no cinema, tá? Vou assistir esse filme mais uma vez. Fui de novo. Chorei de novo. Eu falei, eu não vou assistir mais esse filme. Eu não vou assistir. Mas olha só, como se os espíritos tivessem essa facilidade de chegar e movimentar objeto do jeito que ele fez. E o pior de todos, teve um dia que ele queria conversar com ela, né? Porque o que acontece? Ele sabia que ele estava desencarnado? Ele sabia, porque ele viu o corpo dele. E não entendeu aquilo, mas ele sabia que ele tinha morrido. Por isso que a Molly não conseguia encontrar com ele, não conseguia vê-lo, né? Então ele sabia que ele tinha morrido. Mas sabia que através de uma pessoa, ele descobriu por acaso que podia ouvi-lo, que era a médium. E ele queria se comunicar, então fez aquele trâmite todo, né? Aí, resultado, ela não queria de jeito nenhum, lembra? A médium não queria falar com a Molly, não queria, aquela coisa toda. O que ele fez? Ele deu uns 2, 3 passos para trás assim, ó. Veio correndo assim, pulou e entrou no corpo da médium. A hora que eu vi aquilo, eu falei assim, acabou. Nunca mais vou poder chamar amigo meu nenhum para ir no centro. Porque ele vai virar para mim e falar assim, eu sou louco? Vai que algum espírito toma meu corpo lá, entra em mim. Né? Vai que o espírito entra em mim lá e não devolve meu corpo. Não vou não. Olha só o desserviço, porque quem não é espírita e quem não conhece, imagina que uma comunicação espiritual se dá daquela forma. E não é daquele jeito que existe a comunicação espiritual. Não é. Existe o que a gente fala do encosto, porque o médium fenomênico, aquele que tem essa capacidade tal, de receber esse tipo de intuição, de informação do espírito, né? Que tem mediunidade, de psicofonia, psicografia, tudo isso aí, o que ele tem? Ele tem uma capacidade de deslocar o perispírito dele 8 milímetros. Milímetros aqui, ó. O perispírito dele desloca. 8 milímetros. O espírito comunicante vem e simplesmente, tem 8 milímetros aqui, o espírito comunicante vem e simplesmente entrelaça 8 milímetros aqui do lado dele. Por isso que a gente chama de encosto. É como se o espírito encostasse realmente. E transmitisse ali, naqueles 8 milímetros, a comunicação. Espírito nenhum toma corpo de médium nenhum. Não existe isso. Agora, as pessoas que não são espíritas sabem disso. Vê um trem daquele, o que imagina? Deus me livre. Vai com o espírito me... Pensou? Pega meu corpo lá e não quer devolver? E aí, muitos espíritos acabam ficando presos aqui na Terra, por apego. E simplesmente não querem voltar para o plano espiritual. Até que um dia, né, ele é trazido para um centro espírita, porque aqui os médiuns fenomênicos aqui, as pessoas que trabalham dentro da sala mediúnica conhecem muito bem isso. Até que esses espíritos são trazidos para uma sala mediúnica, vem junto com o encarnado, é informado muitas vezes até que ele desencarnou, porque ele não sabe às vezes que desencarnou. O apego é tão grande, não tem essa distinção, e ele simplesmente não sabe que desencarnou. Ele acha que ele continua encarnado. E fica vagando por aqui, perdendo tempo por aqui, atrapalhando a vida de todo mundo. Agora, a gente não quer fazer isso com ninguém. Muito menos com a gente. A gente quer sempre coisas boas para nós. Então a gente tem que aprender algumas coisas. Aí a gente fala assim, mas Edinho, como é que eu vou fazer isso? O meu pai, uns meses antes de desencarnar, nós sentamos lá na mesa conversando, e ele virou para mim e falou assim, filho, eu preciso te falar o seguinte, a minha morte, né? Ele não falava desencarne, ele era católico, então ele falava assim, eu sinto que a minha morte está próxima.
Eu falava assim, por quê, pai? Ele falava assim, porque eu já sinto que eu não tenho mais a mesma energia e a mesma vitalidade. Ele falava. Eu falava, é verdade? Ele falou, é. E eu falei assim, e isso incomoda o senhor? Ele falava assim, eu só fico preocupado com uma coisa. Como é que vai ser quando eu morrer? Aí eu virei para ele e falei assim, bom, primeira coisa que o senhor tem que saber, não vai mudar nada. O senhor vai continuar com o mesmo pensamento, o senhor vai continuar do mesmo jeito. A única coisa é que o senhor vai mudar de casa, vamos falar assim. O senhor está nessa casa e o senhor vai para outra casa. Só isso. Aí ele falou assim, mas alguém vai me avisar? Vai acontecer alguma coisa? Como é que eu vou saber disso? Eu falei assim, pai, às vezes não. O senhor mesmo que vai ter que descobrir. Aí ele virou para mim e falou assim, mas como é que eu vou descobrir? Eu falei, normalmente os espíritos dizem que quando a gente desencarna, né? A gente, como ele não era espírita, eu não podia aprofundar muito no assunto, né? Eu falei assim, normalmente a gente vai ficar assim, descansando, né? O senhor vai ficar muito cansado, e de repente o senhor vai lá descansar, o senhor deita na cama, tal. Ou às vezes a gente vai passar uma temporadinha no hospital, tal. E às vezes pode ser que o senhor esteja no hospital, ou pode ser que esteja aqui, e o senhor acorde em um outro leito, em algum outro lugar, e de repente o senhor já desencarnou. Ele falou, mas como é que eu vou ter a certeza? Eu falei, presta atenção nas visitas. Eu falei, presta atenção nas visitas que o senhor receber. Porque se o senhor começar a ver fulano, aí eu comecei a falar do pessoal que já tinha desencarnado, né? Se aparecer para o senhor, fulano, ciclano, beltrano, o senhor já fica esperto, que provavelmente o senhor já morreu. Aí ele pegou, eu falei assim, e mais um detalhe, se o senhor tentar conversar comigo, com a mãe, com os meninos, ninguém respondeu o senhor pode ter certeza que o senhor já morreu. Eu falei para ele, porque é mais ou menos assim, é mais ou menos assim que funciona, a gente não vai ter essa distinção. Agora as pessoas, cada um de nós, existe uma programação de desencarne? Sim. A espiritualidade é tão, assim, a misericórdia divina é tão ajustadinha, que a gente tem inclusive, às vezes, ano e mês programado para o desencarne. Cada um de nós, quando saímos de lá, viemos lá programado para um desencarne. Talvez não tenha dia, talvez não tenha hora, mas normalmente o mês e o ano a gente tem. Agora, a misericórdia divina é inflexível? De maneira nenhuma. Significa que cada um de nós, por mais que tenha programado o momento do desencarne, isso é muito flexível. Significa que eu posso viver mais do que aquilo que estava programado? Sim, sim. Inclusive para nós espíritas, um caso emblemático foi o do Chico, que já estava próximo do desencarne dele, e ele solicitou a espiritualidade, né? A misericórdia divina, conversou com o irmão, dá uma olhada lá, eles precisam bastante de mim aqui ainda, vê se eu não posso ficar mais um tempo. E segundo informações, ele permaneceu 10 anos a mais do que estava programado. 10 anos a mais. Significa que é possível a gente prorrogar. Agora, a gente não está com medo, normalmente a gente não tem receio, normalmente a gente não tem apego, a gente não está querendo ficar. Vamos prorrogar esse negócio. Vamos estender esse nosso prazo aqui. Não é uma boa? Vocês não acham? É bacana, não é? Vamos estender. Como é que a gente faz para estender isso aí? Como é que a gente faz para conseguir um tempinho a mais aqui? Sendo bom, primeira coisa que nós temos que saber. Sendo útil, sendo bom, mas tem mais uma coisa que vem antes disso ainda. Antes disso ainda. Antes disso. Antes de bondade, do amor, da caridade. Antes, do que vem? Isso, cuidar da minha saúde. Cuidar da minha máquina física. Porque é ela que vai aguentar ou não eu aumentar isso aqui. O meu corpo físico é que vai determinar se eu vou poder ficar um pouco mais ou não. Como é que a gente tem cuidado do nosso físico, ultimamente? De uns tempos para cá, a gente tem visto uma evolução muito grande nisso. As pessoas têm falado bastante disso. E nós temos ganho, né, alguns anos a mais com relação aos últimos espíritos que estavam aqui. Porque a taxa média, né, da nossa vida aqui, ela tem aumentado. Ela tem aumentado. Outro dia, inclusive, eu vi uma reportagem no Fantástico, que falou que de cada 10 pessoas que estavam assistindo aquela reportagem, 4 iriam passar dos 100 anos.
Não lembro se foram 4 ou 6 pessoas que iriam passar dos 100 anos. Aí na hora eu pensei comigo, eu sou uma delas. Depende. Hã? Então, depende, porque vai depender de como eu me cuidar. Como é que a gente tem cuidado do corpo físico? Edinho, mais ou menos. Gozado, porque a gente não cuida bem do corpo físico, mas tem medo de morrer. É contraditório o negócio, porque se a gente tem medo de morrer, a gente tem que cuidar muito bem do corpo físico, para que ele esteja com a saúde em dia. Isso cabe a quem? A espiritualidade? Jesus? Cabe a quem? A mim. Eu tenho que cuidar de mim. Agora, aí depois, quando eu estiver com o corpo bacana, para ter isso, aí eu tenho que, entra a parte da caridade, entra a parte da bondade, do entendimento, da paciência, né? De entender como é que funcionam esses mecanismos da minha vida aqui, da convivência com as pessoas. Tá, mas tem um outro detalhe. Tem como diminuir esse prazo? Tem como antecipar o desencarne? Sim! Do mesmo jeito que tem como estender, tem como diminuir. Aliás, poucos espíritos chegam no seu final. Por causa do descuido durante o trajeto. Com quem? Nós temos dois tipos de desencarne. O natural ou o provocado. Né? O natural, qual é o natural? O natural é aquele que as nossas forças, né, vão se exaurindo, vão acabando, a energia vital vai acabando. Normalmente, a pessoa fica velha, fica idosa, o corpo vai perdendo estas energias e ela desencarna. Tá? Eu digo assim, normalmente por quê? Porque nem sempre a programação e a energia que a gente tem é para nos levar até muitos anos. Dependendo da necessidade do espírito, ele desencarna antes. Essa energia se exaure antes. Às vezes com 15, às vezes com 20, às vezes com 30 anos, né? A gente não sabe, porque cada um tem a sua programação. Agora tem aqueles que são provocados, e no provocado tem o consciente e o inconsciente. Tem aquele que faz as coisas sem saber, e desencarna antecipadamente sem saber, né? Que quantas pessoas aí, os médicos, os cientistas dizem que as comidas que a gente come, porque não sei o que, tem um monte de agrotóxico, tem um monte de coisa, quer dizer, tem muito espírito que desencarna sem saber disso daí, sem se preocupar, isso é inconsciente, ele não está comendo aquilo ali, sabendo que ele vai desencarnar, a gente nem sabe direito. Ah, é alimento transgênico? Quem é que vai ficar vendo isso no mercado? E se a gente for ficar vendo, a gente não come. Ah, não, tem que comer orgânico. Nem sempre a gente encontra, e quando encontra é caro pra caramba. Não é todo mundo que pode pagar orgânico, não. Né? Então isso daí não é bem, comeu porque sabia. Não, agora, tem um detalhe. O cigarro, a gente não sabe que faz mal mesmo? Dá para evitar? Dá. Bebida alcoólica? Dá. Aí tem aqueles que falam assim, não, mas um cálice de vinho é sempre bom para a saúde. Existem outros mecanismos aí, né? Existem outros mecanismos. Mas aí eu pergunto para vocês, não é só isso que faz mal, tem mais um monte de outras coisas que a gente já tem informação que faz mal e a gente faz assim mesmo. E a gente fala assim, eu não tenho pressa de morrer, não é assim? Ah, não tem pressa, você vai morrer. Ah, não tem pressa, um dia você vai morrer. Ou seja, são desencarnes conscientes. E sem contar provocados, né? E sem contar aqueles provocados pelo suicídio direto. Porque tem aquele que é consciente, que ele faz para tirar a vida do corpo físico. Que são esses, muitas vezes, que ficam ligados ao corpo. E sentem, inclusive, a decomposição. Porque não tem como desligar os laços fluídicos. No Memórias do Suicida tem. Extinguiu aquela energia, porque não tem como, os espíritos não tem como fazer nada, a escolha foi dele, a pessoa que provocou. Isso, no Nosso Lar. Aliás, o Nosso Lar é um filme, teve o filme também, mas o Nosso Lar é um livro muito emblemático para a gente, que eu falei para você que eu ia falar um negócio agora, que a gente não ia ficar com tanto medo do umbral, né?
Por que o espírita, inclusive, tem muito medo do umbral? E eu escuto isso de muito espírita. Muito. Quando eu desencarnar, eu quero passar rapidinho pelo umbral. Aí eu viro e falo assim, eu não quero. Quero ir direto para a colônia. Aí, adivinha o que eu ouço das pessoas? Se até o André Luiz, que era o André Luiz, ficou 8 anos no umbral, você não vai ficar? Eu falei, eu não quero não. E eu falo assim, o Carmelo Gris não ficou? Por que eu vou ter que ficar? O Paulino Garcia não ficou? Por que eu vou ter que ficar? O Gabriel não ficou? Por que eu vou ter que ficar? E até então, onde eu saiba, o Gabriel, o Paulino Garcia. Qual foi o outro que eu falei? Carmelo Grise. Por acaso tem alguém sob o nome Grise aqui? Não tem ninguém, né? Nem Garcia? Também não, né? Quem são esses caras que eu estou falando aí? Quem são esses espíritos aí que eu estou falando? Paulino Garcia. Família aqui de Rio Preto. O pessoal tem um centro ali, ó, nos Pinheirinhos, ali no Rancho de Luz. O Rancho de Luz. Neves Paulista, do Newton Stuck. Então, o Paulino Garcia veio narrar o que aconteceu através do Carlos Bacelli. Não tem nada de umbral. Aí vem o Gabriel, lá de Neves Paulista, através do Newton Stuck, escreveu vários livros e contando pra gente como é que funciona do lado de lá. Período que o corpo dele estava aqui, preparado para desencarnar, ele vendo todo o processo de desencarne, mas o corpo ainda não podia, né, morrer fisicamente, porque a família estava sendo preparada, os pais estavam sendo preparados emocionalmente, e ele sabia que ele ia morrer, sabia que ia desencarnar, conversava com a mãe dele enquanto dormia. A mãe dele dormia, se desdobrava e ia lá, e ele falava, mãe, eu vou ter que ficar aqui. E a mãe dele falava, não quero, meu filho, não quero, volta para lá. Mãe, não posso, não tem jeito, está programado assim, já cumpri minha parte aqui, me liberta dessa prisão, mãe, já cumpri minha pena aí, meu negócio do lado de cá. Aí a mãe acordava aqui, naquele pesar, naquela coisa, estando, né, sendo preparado, até que desencarnou. Não teve nada de umbral. E eu estou falando pessoas daqui, se vocês quiserem, qualquer um de vocês quiserem ir lá, conversar com o pessoal lá no Pinheirinho, lá no Solo Sagrado, vai lá, pergunta lá. Quem é o Paulino Garcia? Procura, Carlos Bacelli. Quer saber quem é o Gabriel? É isso que eu estou contando? Procura, Newton Stuck, Neves Paulista, Gabriel. E eu não lembro o autor, porque esse livro do Carmelo Grise, o livro chama Carmelo Grise, ele mesmo. Se vocês quiserem procurar na internet, é família daqui. Eu não estou falando de ninguém longe daqui. Estou falando de pessoas comuns, daqui, que não foram para o umbral. Então eu não posso ficar só pensando que o André Luiz foi para o umbral e por causa disso eu tenho que ir também. O André Luiz viveu em outra época, os costumes eram outros naquela época, as possibilidades daquela época eram outras, diferentes de agora. Diferentes de agora. Há 50 anos atrás, quem fumava chegava num lugar onde, qualquer lugar aqui, ó, aqui era perigoso estar alguém aqui assistindo palestra, ele acendendo um cigarro aqui, era muito comum. Hoje em dia diminuiu demais. Há 50 anos atrás, os jovens praticamente, todos, faziam uso de álcool, bebida alcoólica, bebiam. Hoje tem um monte que já não bebe mais. Antigamente era comum se falar em infidelidade, traição. Os homens batiam no peito e contavam as suas peripécias. Quando não, na frente das esposas. E muitos eram peripécias mesmo, porque era só contação de vantagem, não tinha acontecido nada, mas ele só contava vantagem. Quer dizer, hoje, se alguém fizer isso na nossa sociedade, dependendo do lugar, na maioria dos lugares que ele tiver, as pessoas viram as costas, mudam de assunto e saem de perto. Porque a infidelidade hoje em dia não é um assunto que causa status, pelo contrário. É feio. Então a gente tem se policiado muito mais. A gente tem tido oportunidades muito melhores daquelas que o André Luiz teve. Sim, nós temos uma gama de conhecimento à nossa disposição. De modo que eu não posso mais ter medo de morrer. O que eu tenho que ter medo é do que eu estou fazendo todos os dias. Porque é o que eu estou fazendo todos os dias que vai determinar para onde é que eu vou depois que eu desencarnar. Quais as condições que eu vou ter de cuidar de mim. E mais,
Qual as condições que eu vou ter de cuidar daquelas pessoas que eu supostamente amo? Eu tenho que começar a cuidar deles aqui agora, sem apego. Entendendo que as pessoas estão do meu lado, por oportunidade minha, que não são meus. E que um dia nós vamos ter que momentaneamente nos separarmos. Da esposa, dos pais, dos filhos. E mais um detalhe, a gente vem programado, a nossa programação é, os meus pais vão morrer, vão desencarnar, depois eu vou morrer e vou desencarnar, depois os meus filhos vão morrer e desencarnar. Só que às vezes esse processo se inverte. E é nesse processo aí que a gente tem medo. Então eu tenho que me preparar para qualquer coisa. Eu tenho que aproveitar as oportunidades de conhecimento, de estudo e de crescimento emocional e espiritual que eu estou tendo. E não ficar com medo de uma coisa que vai acontecer. Então eu tenho que me preparar para isso. Do mesmo jeito que hoje eu sou adulto e que eu cresci, que eu sei que não existe bicho-papão, eu sei que não existe cuca, e eu já sei que não existe Papai Noel. Então nós temos que desmistificar esse medo que a gente tem da morte. Entender ser um processo natural, mais um passo, uma nova fase na nossa busca pela evolução, pela felicidade e pelo crescimento. Carmelo Grise, ele mesmo. Isso. Você já leu esse livro? Ah, chama Carmelo Grise, ele mesmo o livro. É do Chico mesmo? Então são aí, dei três motivos para vocês, para a gente não ter medo do umbral. Porque quem vai pegar esse livro e ler a respeito do Gabriel, vai ver que ele era uma pessoa comum, normal, mas que era esforçado. Se pegar o seu Carmelo, vai ver que a maior dificuldade que ele encontrou quando ele desencarnou nesse livro aí, foi que ele era muito assim, exigente, sabe? Cobrava muito, e aí chegou lá do outro lado, ele teve um pouco de dificuldade. Porque ele teve que se adaptar, mas não teve nada de umbral. Paulino Garcia, acompanhando os bons espíritos aí, conhecendo o que acontece. E só para a gente encerrar, nós vamos ficar com uma trovinha de um espírito que chama Antônio Castro. Ele fala assim, depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Então vamos todos nós combatermos o nosso medo da morte com a prática da caridade, com a prática do bem, que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita continua a cobrar da gente todos os dias. Só depende de nós mesmos e nós somos capazes. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade.